Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia. Eu queria pedir um favor para os irmãos. Peguem tudo que a gente ouviu na EBD agora, para a gente poder fazer uma aplicação prática no capítulo 8 de 1 Coríntios. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no capítulo 8 da carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios são 13 versículos apenas. Nós vamos fazer a exposição dessa carta maravilhosa, de Paulo aos Coríntios. Estão fazendo a leitura aí. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Vamos orar, irmãos. Pai, nós pedimos graça neste momento, que o Senhor lance luz sobre a Tua palavra. Guarda, Senhor, o Teu servo, Pai, de trazer alguma coisa que não seja de fato a Tua vontade, Pai. Conceda-nos, Pai, pela direção do Teu Espírito Santo, fidelidade à Tua palavra. Conceda-nos, Pai querido, sabedoria do alto, para que possamos mais uma vez entender o Teu falar e assim, Senhor, podemos alinhar a nossa vida pautada pela Tua santa e preciosa palavra. Seja mais uma vez conosco, Pai. Obrigado pela Tua presença maravilhosa conosco, porque nós cremos que o Teu Espírito Santo está conosco mais uma vez, falando aos nossos corações, edificando a cada um de nós e, acima de tudo, glorificando o Teu santo nome. Assim oramos, uma santa expectativa de mais uma vez sermos edificados pela Tua santa e preciosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos queridos, com base nesse capítulo, o tema que nós temos para esta manhã é os limites da liberdade cristã. Os limites da liberdade cristã. E eu gostaria de dividir em 4 partes, em 4 subitens. O primeiro aí está do verso 1, o conhecimento sem amor provoca soberba, mas o amor com conhecimento edifica. Está aí no versículo 1. Versículo 4 a 6, há somente um só Deus, Criador de todas as coisas. Versos 7 e 8, a comida não nos torna mais ou menos espiritual. Está aí no verso 7 e 8. No versos 9 até o 12, a liberdade cristã deve ser controlada pelo amor. E no versículo 13 aí, está aí uma aplicação de tudo isso que nós veremos então a partir de agora. Então eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 8 de 1 Coríntios aí. Primeiro versículo, antes disso eu preciso explicar para os irmãos
como que estava acontecendo aquele momento que os irmãos de Corinto estavam vivendo, tá? Existia ali, irmãos, a gente sabe muito bem, já vimos em aulas passadas, que esses irmãos estavam migrando, né, do judaísmo para o cristianismo. E as demais religiões que tinham ali na cidade de Corinto, em Atenas e nas imediações, a grande maioria delas era pautada pelo sacrifício de animais, assim como a religião judaica também. Então havia grande quantidade de sacrifício a animais, né? E esses animais eram sacrificados, muitos deles eram consumidos ali no próprio templo, né, pelo sacerdote que fazia o sacrifício. Ele recebia uma parte desse alimento, ele consumia parte desse alimento ali no próprio templo, mas vocês imaginam, eram muitos animais que eram sacrificados. E aí o que fazer com esses animais, né? Parte disso aí era doado para aqueles irmãos que faziam parte ali dessa comunidade, como eu já mencionei antes, todas idólatras, tá? Nós tínhamos uma pequena ilha ali, que era a comunidade judaica, que adorava o verdadeiro Deus e Senhor, e tinha aquelas demais que faziam adorações idólatras mesmo, né? E esses animais que eram sacrificados, eles não eram consumidos todos, porque eram muitos animais. E aí a gente sabe muito bem que para o sacrifício, ninguém pegava o coxo, o manco ou aquele deficiente, cego. Eles pegavam, geralmente, os melhores. E esses melhores eram oferecidos lá no templo. Após essa situação, irmãos, era feita então essa doação e ainda assim sobrava muita coisa. O que eles faziam? Vendiam para os açougues da cidade. Ou seja, morar em Corinto e comer carne era praticamente comer carne sacrificada a ídolos. Essa era a situação. Então, vocês imaginam, por exemplo, a carne que era sacrificada a ídolos era o melhor que se tinha. Aqueles irmãos não tinham o que fazer com aquela carne, deixar estragar, eles não iam. O que eles faziam? Vendiam a preço mais barato para os mercados. Aí se tinha ali carne barata e de boa procedência, boa qualidade, melhor, boa procedência não, boa qualidade, bom que se diga, né? E aí então os irmãos estavam com essa dúvida. Aqueles que estavam vindo daquelas religiões idólatras já tinham essa dúvida na cabeça. E Paulo então vem trazer luz sobre esse assunto. E esse assunto vai nos ajudar muito, irmãos. Com base no que nós já vimos aqui na EBD, o nosso coração precisa ser ganho. Tudo vai acabar acontecendo no nosso coração e na nossa mente. Então, iniciando aí o versículo 1, Paulo diz: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, né? O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, Paulo está dizendo: sabemos que todos nós temos conhecimento a esse respeito. Paulo chega a tecer um elogio a respeito disso. Bom, todos nós sabemos a respeito da comida sacrificada a ídolos. Ele vai explicando passo a passo que isso aí não significa muita coisa. Ele chega a tecer esse elogio, mas na sequência ele diz: contudo, o conhecimento, ou seja, o saber, ele traz soberba se ele for desprovido de amor. Enquanto o conhecimento puro e simples produz orgulho, produz soberba, o amor edifica, o amor fortalece. E é isso que nós vamos tratar a partir de agora. Muito bem, irmãos, nós vimos aqui então essa situação. Muitos desses irmãos que estavam no cristianismo, eles vieram dessas religiões que praticavam a idolatria. E vocês imaginam, quando a gente vem de alguma religião, como o meu caso, eu vim do catolicismo, e a gente vem para a religião cristã evangélica, a gente não é como um computador, né? O irmão Pedro pode falar, é a área da informática, os irmãos que entendem bem da área de informática. Um computador, quando você compra um computador usado, você quer utilizar ele, o que você faz? Você formata ele, você zera as informações, depois você instala lá o Windows 10, 12, enfim, né? Aquele que você melhor se adapta. Para nós não é assim. A gente chega de outra religião e a gente traz ainda alguns vícios e costumes que com o tempo vai nos deixando. E é bom que a gente entenda isso, né? Para que a gente entenda que esses irmãos, eles vieram de religiões idólatras. Nós acabamos de ver no versículo 7, né? Versículo 7 fala muito bem desses irmãos que ainda estavam tendo familiaridade ainda com a idolatria. Então vocês imaginam, para os irmãos era uma luta muito grande essa questão, entender o que é você
comer essas comidas sacrificadas a ídolos. Outro ponto importante, tem pontos na Bíblia, irmãos, que não está tão claro para você entender. Tem pontos chamados de pontos cinzentos, ou seja, aqueles pontos chamados de amoral. Está no escopo daquilo que não é imoral, claramente explícito, mas também não é moral, não é uma coisa que vai edificar, que vai ser positiva. Aqueles pontos que deixam dúvidas, né? E os irmãos que vinham dessas religiões que eram idólatras, eles ficavam nessa dúvida. E aí, comer é pecado, não comer é pecado? O que nós temos que fazer? E esses irmãos acabavam entrando por um caminho muito perigoso que a gente vai ver logo na sequência. Daí a importância de nós realmente buscarmos conhecimento, entender a palavra de Deus, pedir a Deus que nos revele a sua palavra, como nós vimos aqui uma exposição muito clara do livro de Gênesis, né? uma passagem muito importante para nós. E o que estava acontecendo aqui? Então, irmãos, por conta dessa situação, Paulo está se unindo, ele está falando, tanto que ele fala no que se refere à comida sacrificada a ídolos, reconhecemos. Quando ele fala reconhecemos, olha a situação que Paulo está usando esse verbo. Quando fala reconhecemos, ele também está se incluindo. E depois ele fala na sequência, todos somos, esses somos, ele está se incluindo também. E existe aqui, na verdade, dois grupos bem definidos. O grupo dos fortes, aqueles que já tinham maturidade, conhecimento, e existe o grupo dos fracos, aqueles que por algum motivo estavam chegando ao cristianismo, e também existe outros que por algum motivo ainda não haviam crescido, ainda não desenvolveram. Muito bem, aqui então, irmão, nós vimos que o fato de comer comida sacrificada a ídolos ou não comer comida sacrificada a ídolos não fazia nenhuma diferença. Versículo 8 a gente vai entender mais claramente a respeito desse ponto. E essa questão de comer ou não comer, a carne em si estava longe de ser o centro do problema. O problema estava numa outra situação. E a dúvida dos irmãos era com respeito à carne sacrificada aos ídolos, né? E a centralidade do problema, como eu já disse, não era exatamente a carne. Na verdade, o grande problema estava na falta de maturidade dos irmãos que estavam, mais uma vez, se dividindo por conta de falta do verdadeiro conhecimento do Evangelho de Cristo. Irmãos queridos, essa questão da imaturidade já tinha provocado uma divisão na igreja de Corinto, lá no início do capítulo do livro da primeira carta de Paulo aos Coríntios, quando os irmãos estavam se dividindo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo, e já assim a igreja se dividia. Depois tivemos outras situações em que estava tendo demandas de um irmão contra outro, e a igreja de Corinto, ela vinha cada vez se dividindo por conta da falta de maturidade, e é isso que nós precisamos. A igreja precisa crescer, a igreja precisa avançar. Trazendo para os dias de hoje, nós podemos levar para o campo da bebida alcoólica, né? A bebida alcoólica, a Bíblia não relata, olha, é proibido beber. O que a Bíblia diz que nós não devemos embriagar. Isso é um fato, e nós precisamos entender e deixar bem claro a respeito disso. Mas nós também, se eu beber, se eu não beber, não vai fazer diferença nenhuma. Se eu ir lá pegar uma cerveja, tomar uma cerveja, ou deixar de tomar uma cerveja, para mim não vai fazer diferença nenhuma, né? Então eu preciso entender que não é o ponto a questão do beber, mas o embriagar-se, né? E então tinha esses dois grupos divididos, né? Os grupos fortes criam que podiam comer de tudo, porém esqueciam de levar em conta a fraqueza daqueles que estavam lutando contra as suas próprias mentes, que ainda eram fracas com relação ao costume de comer comida sacrificada a ídolos. Eles tinham ainda alguma familiaridade, lá no versículo 7, né, com esse campo da idolatria, e isso ainda de alguma forma estava presente na mente dos irmãos. Então vocês imaginam, os irmãos vinham lutando contra isso, para eles era algo que tinha que ser levado à risca, tinha que ser realmente levado a sério. Outros irmãos que já estavam mais tranquilos, já tinham mais conhecimento, sabia que aquilo ali não representava nada, né? Que os ídolos, na verdade, eram apenas peças de barro, de madeira, ou de concreto, ou de qualquer outro material, e que eles não tinham vida, nem poder em si mesmo. Então os irmãos já estavam bem tranquilos com relação a isso. E o grupo dos fracos, por sua vez, eles se abstinham da carne sacrificada a ídolos, mas eles também acabavam, de alguma forma, entrando por um caminho de legalismo.
Ah, não, mas eles não podem comer, né? Então eles não entendiam que o fato do outro ter a maturidade dele, ele comia sem nenhuma condenação. Ele queria que aquilo que ele aplicava para a vida dele, o outro também aplicasse. E dessa forma ele estava condenando aqueles que comiam. E aqueles que comiam não estavam fazendo aquilo uma espécie de provocação, não, nada disso. Eles estavam simplesmente entendendo que Deus era quem tinha criado todas as coisas e aquilo ali, ele orava, agradecia a Deus, dava graças a Deus por aquilo e comia tranquilamente, sem nenhuma condenação, né? Isso aqui então nos mostra, irmãos, que não era o fato de comer carne o cerne do problema, né? O problema, na verdade, estava na falta de maturidade dos irmãos. E hoje nós corremos esse mesmo risco. Nós corremos esse risco também, né? Já fazendo algumas aplicações aí. Nós precisamos da graça de Deus para não entrar por esse caminho, tanto na falta de amor para com o fraco, quanto na cobrança exagerada para aqueles que já têm o conhecimento e sabem que isso não vai lhes prejudicar. Então nós precisamos, irmãos, da graça de Deus, né? A cada dia, pedir para que o Senhor sonde o nosso coração, para que Ele realmente nos ajude, nós não entrarmos por esse caminho do legalismo, né? E também não entrarmos pelo caminho da falta de amor. Agora, a maneira como Paulo termina esse primeiro versículo é simplesmente maravilhoso, né? Quando ele diz, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Irmãos queridos, o conhecimento desprovido de amor, ele causa soberba, arrogância, né? Isso tudo a gente vê claramente Paulo dizendo aqui no primeiro versículo. Mas ele fala que o amor aliado ao conhecimento, ele edifica. Vocês se lembram como que Jesus tratou aquela mulher que foi pega em adultério? Jesus, ao ver aquela mulher, né, trouxeram a mulher ali que foi pega em flagrante adultério, flagrante, não foi algo que a falaram, não. Foi flagrada em adultério. Ela chega diante de Jesus, Jesus olha para a situação dela, uma situação de depravação total, diferente da nossa, né? Não, acabamos de ver que a nossa situação também é de depravação total. E Jesus, diante daquela mulher, ele fala, aquele que não tem nenhum pecado já pode começar, vai lá, manda pedra, né? E aí os irmãos, né, aqueles que estão ali vão soltando, aí um pouco, Jesus olha para aquela mulher e fala, cadê aqueles que estavam te acusando? Aí eles foram todos embora, Senhor. Eles não te acusaram? Aí Jesus começou, né? Ah, mas ó, lembra que você fez? Você foi pego no adultério. Lembra da outra vez? Você adulterou com esse, com aquele outro. E eu lembro, né, que você fez isso, você fez aquilo. E agora, vou te falar mais uma. E você ainda faz isso e você ainda é depravada. Jesus fez isso? Jesus não fez isso, irmãos. Jesus não faz isso conosco. Jesus simplesmente disse para ela, se eles não te condenaram, tampouco eu te condeno. Agora ele deu um importante conselho para ela, agora vá e não peques mais. Importante a gente saber disso. Vocês lembram de Pedro? Pedro negou seu Senhor 3 vezes, não foi uma só não. Pedro negou o Senhor no capítulo 18, naquela hora crucial. Você imagina você estar numa situação, num país, né, num país não, você pode estar na mesma cidade sua, e junto uma turma e te pega, e começa a te bater, te espancar, te humilhar, te arrebentar ali no meio. O que você pensa? Fica torcendo para chegar um amigo, alguém que venha pelo menos me defender, alguém que venha se juntar comigo, ou seja, para a gente apanhar junto. Naquele momento crucial, Jesus olha para Pedro, Pedro fala para a turma, não conheço esse homem não. Não, eu não sou da turma dele, não, eu não tenho nada a ver com isso. 3 vezes Pedro faz isso. Quando chega no capítulo 21, Jesus fala para Pedro, Pedro, cuida da minha igreja, Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus é nosso modelo, irmãos. De fato, Ele é nosso modelo. Então, a gente olhando para isso, a gente vê que precisamos avançar, irmãos, precisamos crescer. Conhecimento aliado ao amor. E aqui eu digo, não é um incentivo, né? É bom que se diga, não é um incentivo à preguiça, não. Pelo amor de Deus, irmãos, né? Não estou falando aqui para vocês, parem de estudar e agora vão só amar. Não é isso não, tá? Continuem lendo a Bíblia, continuem estudando a Palavra de Deus, continuem orando, buscando conhecimento, buscando ler bons livros, né? Os irmãos estão chegando agora aí da Conferência Fiel, material bom para a gente, né? Estou ansioso aqui, esperando o irmão Nilton trazer alguns materiais que eu encomendei com ele lá, para crescimento, para a gente aprender, para a gente desenvolver.
Como eu tenho sentido necessidade de crescer, irmãos. Eu tenho olhado assim, puxa vida, como que a igreja está avançando e eu preciso acompanhar meus irmãos. Preciso da graça de Senhor, me ajuda. Me dê um coração humilde para buscar ajuda, para que os irmãos me ajudem. Só o conhecimento desprovido de amor gera soberba, versículo 1. Para ser completo, o conhecimento precisa ser permeado com amor. O amor cobre multidão de pecados, né? 1 Pedro está lá, capítulo 3, versículo 4, né? Fala disso. Então, só o conhecimento ensoberbece, mas conhecimento com amor edifica. Versículo 2 e 3 aí. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece exatamente como deveria, Paulo está dizendo aqui. Porém, aquele que ama a Deus, este é conhecido por Deus. Há uma diferença entre eu conhecer a Deus e eu ser conhecido de Deus, eu ter um relacionamento com Deus. Eu posso falar assim, eu conheço o jogador Neymar, né? Vamos falar de alguém que é bastante conhecido. Eu conheço o jogador Neymar. Não, eu já vi ele jogando em tal time, depois ele foi para outro time. Tem alguns irmãos que acompanham até as transferências, sabem de toda a história dele. Mas o Neymar sabe quem é o César? Não faz ideia. Então, muitas vezes, eu conheço sobre Deus. Você pode perguntar para qualquer pessoa na rua aí. Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Já, eu conheço Jesus Cristo. Mas será que ele é conhecido de Jesus Cristo? E pela graça de Deus, irmãos, eu e você somos conhecidos de Cristo. Cristo nos trouxe aqui para nós ouvirmos a sua palavra, para nós termos relacionamento com Ele. Há uma grande diferença em eu conhecer a Deus e eu ser conhecido de Deus. Uma coisa é eu saber sobre Deus, outra coisa é eu ter relacionamento, amar a Deus. Há uma grande diferença. E quando você ama a Deus e é conhecido por Deus, não tem jeito, irmãos. Suas ações, suas palavras, suas intenções são guiadas por Ele. Você passa a ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Aí a coisa muda. Nosso trato com o irmão muda, nossa forma de falar com o irmão muda, nossa preocupação com o irmão muda. Eu vou fazer, mesmo que eu não, é contra a minha vontade, mas é para crescimento do meu irmão, eu vou deixar isso, de fazer isso. É o que eles estavam fazendo ali. A minha reação diante do erro do irmão muda. Quando o irmão errar contra mim, a minha reação passa a ser diferente. Ela vem permeada de misericórdia. É o que o Senhor faz conosco. Quando isso acontece, irmão, o amor ágape, o amor incondicional, ele passa a dominar o gnosis, que é o conhecimento, o saber. E aí a coisa muda, aí é diferente. Conhecimento sem o amor não edifica, ainda traz tropeço, ensoberbece. E muitas vezes eu acabo me tornando causa de tropeço para o meu irmão, golpeando-lhe a memória fraca. Versículo 12, que nós vimos aí agora há pouco, né? Irmãos, nós não vivemos no isolamento. Não. As coisas que o César faz acabam afetando os irmãos que estão à volta, e eu preciso pensar nisso. As minhas ações, intenções, elas acabam de alguma forma afetando os meus irmãos. E a maturidade fala disso, a gente precisa ter essa maturidade, saber lidar, até mesmo para não escandalizar, não ofender, não machucar aquele irmão que é fraco, que está caminhando comigo. De agora em diante, a minha conduta precisa levar em conta os irmãos. Eles estão à minha volta, eles estão observando tudo. E aqui eu digo, pode ser irmãos que são fracos pelo fato de estarem chegando, ainda não têm o conhecimento, ainda não tiveram a oportunidade, não tiveram acesso ao conhecimento e estão caminhando com dificuldade. Ou pode ser aqueles irmãos também que Paulo descreve muito bem lá no capítulo 3, de verso 1 a 3, quando Paulo diz, vocês já eram para estar comendo alimento sólido, mas eu ainda tenho que dar leitinho para vocês, porque vocês não cresceram ainda. E o que a gente faz com esses irmãos? Joga fora? Não, esses não servem, não crescem, vamos cortar e jogar fora? Não, de maneira nenhuma. Nós vamos usar de misericórdia com esses irmãos. Nós vamos ajudá-los a crescer também, orar com esses irmãos, caminhar com eles, E eu preciso entender, irmãos, versículo 7 fala claramente, nem todos têm esse conhecimento. Muitas coisas que para mim é normal, para mim é tranquilo e tal, para o meu irmão que está do lado é um escândalo, é um espanto. E eu preciso ter essa consciência, aquilo que está pacificado no meu coração pode de alguma forma
trazer dúvida, trazer confusão para a mente do meu irmão, e eu preciso pensar nisso. Versículo 6, a parte B, nós lemos a parte A, parte B do versículo 6 aí. Eu vou ler todo o versículo para a gente poder entender o contexto, tá? Quando ele diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Irmãos queridos, não há dúvida nenhuma que foi Deus quem criou todas as coisas. Acabamos de ver aí o livro de Gênesis, né? Foi Deus quem criou todas as coisas. Todos os animais foram criados por Deus. Deus é o Criador do céu e da terra. Todo mundo está pacificado no coração a respeito desse assunto, né? É por Ele que nós existimos, nós somos criados por Ele, para a glória dEle. Esse é o nosso propósito, viver para glorificar a Deus. Se assim não for, nós estamos no caminho errado. Nós estamos aqui para nos relacionarmos com Deus, para a glória dEle, para glorificar a Ele. E aí eu pergunto, como que eu posso glorificar a Deus de maneira prática? Ah, não, eu estou aqui para a glória de Deus, irmãos, é verdade, eu estou aqui, e é uma verdade. Agora, de maneira prática, como que eu posso fazer isso? Através das minhas ações, através das minhas palavras e das minhas intenções puras, santas. Precisam ser realmente intenções puras e santas. Eu preciso ter no meu coração, irmãos, a minha preocupação de orar, por exemplo, pelo meu presbítero. Eu preciso lembrar que o Rodrigo, ele passa por lutas, acabou de falar, tem dificuldades. Por quê? Porque o pecado entrou no nosso coração. Eu preciso orar pelo meu irmão Nilton, que está lá em viagem, para que Deus guarde o irmão na viagem, diante de pessoas. Nós vamos ter esse coração, colocar o nosso coração no reino, não é colocar sempre o bolso, não. O coração. Orar pelos meus presbíteros, pelos meus diáconos, para que Deus dê sabedoria a eles. Nós estamos precisando aumentar o nosso salão. O salão está ficando pequeno, graças a Deus, problema bom. E eu preciso ter esse envolvimento. Então, para eu glorificar a Deus, de fato, de maneira prática, é com ação, com palavras, com intenções puras e santas, com o coração voltado para o reino. Mas para isso precisamos da graça de Deus. Sozinho, irmãos, é impossível. Jeremias mostra muito bem como é o meu coração. Meu coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Eu preciso da graça de Deus para poder ter realmente esse coração voltado para o reino de Deus. Esse meu coração vingativo, justiceiro, precisa ser deixado de lado. Ah, o irmão, puxa vida, me ofendeu, eu vou lá e eu vou... Precisamos aprender como Jesus fez ali com aquela mulher adúltera. Meu irmão errou? É verdade, irmão. Importante que você vá e não peques mais. Mas lição de moral e ficar insistindo não vai ajudar o irmão. E o meu coração, muitas vezes, ele é justiceiro. Ele quer fazer isso. Ou então ele quer que o irmão pague, né? Como o credor incompassível, né? Enquanto o irmão não pagar até o último centavo, não, eu vou ficar cobrando. Senhor, o senhor tem que ir lá cobrar dele. Senhor, o senhor tem que ir lá. E Deus está falando, ô meu filho, como você precisa amadurecer, você precisa orar pelo seu irmão está lutando tanto quanto você, ele está com dúvidas, ele está precisando de ajuda tanto quanto você, e você precisa colocar o teu coração na miséria dele, ajudá-lo, orar por ele, e ele vai amadurecer, no meu tempo, não no seu. Deus tem o tempo dele, muitas vezes nós queremos apressar. E uma coisa que fica claro no contexto geral desse capítulo, irmãos, é que a carne sacrificada ao ídolo estava de fato longe de ser o centro das desavenças. Aqui a gente vê claramente, não era a carne já não tinha mais, já foi até deixado de lado. Se observarmos bem o versículo 6, diz que foi por meio de Jesus Cristo que todas as coisas foram criadas. Bom, se foi criada por meio de Jesus Cristo, foi Ele quem criou todas as coisas, nós podemos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por aquilo que está na nossa mesa e comer. Depois a gente vai ver mais para frente, Paulo continua tratando desse assunto, capítulo 9 e 10, lá no capítulo 10, versículo 27, ele está dizendo, essas carnes que sobram, né, os membros daquela sinagoga lá, vamos dizer assim, daquele templo melhor, né, eles vão pegar aquela carne que sobrou, levar para casa, e uma hora eles te convidam para comer uma carne. Seria como hoje, um irmão que não é cristão te chama, ó, venha fazer uma visita aqui na minha casa, vamos comer uma carne aqui, um churrasco aqui com a gente. Aí você chega lá, o irmão não te falou nada, que aquela carne foi sacrificada a ídolo. Paulo fala para você, come tudo, não pergunta nada, por uma questão de consciência, sua, não, do outro, para que ele não entre em condenação, para que você não seja uma causa de tropeço para o outro. Coma, sem nenhum problema, dê graças a Deus, todas as coisas foi Deus quem fez.
Os outros deuses, que se dizem deuses, não tem poder nenhum, não vai te fazer nada, né? Então, isso precisa estar bastante claro no nosso coração. Come tranquilamente, dê graças a Deus e entra num descanso. E ao final desse versículo também ele diz: e nós também por ele. O que isso quer dizer? E nós também por ele. Nós também vivemos por Cristo. Ou seja, foi por mim que Cristo morreu ali na cruz. Foi através de Cristo que eu ganhei vida, como nós vimos aqui em Efésios, capítulo 2. Foi através da morte de Cristo que nós ganhamos vida novamente. E essa nossa vida, ela precisa ser, de fato, imitação de Cristo. Nós precisamos crescer a cada dia, irmãos. Aprender como o nosso mestre, como Jesus, ele é o nosso modelo. Nós precisamos olhar para Cristo a cada dia. Ele é, de fato, nosso Senhor e Mestre. Nós obedecemos realmente a Cristo? Ele é, de fato, o nosso modelo supremo? Se ele é, de fato, o nosso modelo supremo, eu pergunto aos irmãos, e uma pergunta para mim também: a minha vida é condizente com essa afirmação? Eu estou, de fato, imitando a Cristo, amando a Deus e o meu irmão, amando o próximo? Ou eu estou buscando conhecimento, e mais conhecimento, e mais conhecimento, e mais conhecimento, para depois eu poder discutir com os irmãos, entrar em discussões inúteis, fúteis? Jesus responde essa pergunta para nós, ele nos ajuda, quando ele traz para nós aqui em Mateus, né, um texto bastante rico que nos ajuda, Mateus 22, 36 a 39, eu convido os irmãos a abrir Mateus, capítulo 22, 36 a 39, o que está acontecendo aqui? Aqui novamente os fariseus, né, querendo apertar Jesus, querendo colocar Jesus contra a parede, né, como se isso fosse possível. Mateus capítulo 22, 36 a 39, ele chega e pergunta para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus responde, né? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, esse é o modelo para nós: amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. O dia que nós aprendermos, nós entrarmos por esse caminho dessa maturidade, de saber que nós precisamos de fato crescer, entender, ver que essa depravação que nós vimos aqui, ela é, como diz o Rock, né? O Rock foi um pouco lá para a rede do incêndio, né? Superfície e profundidade. Isso é o que acontece. Essa depravação, ela está tanto no geral dos irmãos, como ela está aqui na profundidade do César. Essa depravação está no coração do César, eu preciso reconhecer isso. Pedir graça para Deus, para que o Senhor limpe o meu coração, para que eu possa, de fato, olhar para o meu irmão e ver Cristo no meu irmão. Eu olhar para a minha irmã, ver a luta que a minha irmã está passando e entender que aquela luta dela, às vezes é muito maior do que a minha, mas eu estou preocupado com o meu sofrimento, com a minha dificuldade, com a minha luta. O meu irmão está se arrastando e eu estou andando. Mas eu estou andando com dor, né? O irmão está se arrastando, ajuda ele. Essa semana eu vi um vídeo tão emocionante, impactante até. Um rapaz estava vindo com uma cadeira de rodas no meio de uma enchente, de repente a cadeira de roda virou para trás e ele caiu ali. Aí um outro rapaz pula de uma moto daquela de 3 rodas e vem com uma perna só pulando, ele chega no local, ele senta no local onde a água estava quase afogando o rapaz da cadeira de roda, e ele ajuda o rapaz da cadeira de roda a levantar, e ele sai pulando, vai até o lugar seguro, depois ele vem pulando e pega a moto dele e vai embora. A questão não está na limitação, irmãos, a questão está na intenção do nosso coração, precisa ser realmente pura, santa, com o intuito de ajudar o meu irmão. Empurrar meu irmão para trás pode ser uma armadilha muito grande, para daqui um pouco eu precisar me apoiar nesse irmão e não ter onde me apoiar. Versículo 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Esses irmãos ainda não entenderam, irmãos, que
o Deus soberano que criou todas as coisas, que não foi ídolo que fez, que isso foi sacrificado para ídolo A, o ídolo B, isso não quer dizer nada. Esses ídolos não têm poder em si mesmo, eles não vão fazer nada, são simplesmente peças mortas. E vejam que alguns irmãos vieram da prática da idolatria, aqui está mostrando claramente, né, o que, aliás, era quase uma regra em Corinto, né? Paulo, quando ele chega lá no capítulo 17, versículo 16, se os irmãos quiserem ver depois, capítulo 17, versículo 16, quando ele chega em Atenas, que é muito próximo de Corinto, fala que o espírito de Paulo chegou a se perturbar ali por conta da tão grande idolatria. E lá na cidade de Corinto, então, nem se fala, né? Existia lá na cidade de Corinto o templo de Afrodite, né, que era praticamente uma floresta de ídolos. Era ídolo para todos os lados, né, pendurado nas paredes, aquela coisa toda. Existia o templo de Apolo, que já fazia uma alusão ao corpo, uma idolatria ao corpo. Então, cidade de Corinto era tomada pela idolatria. E comer carne sacrificada a ídolo ali era uma coisa muito comum, né? Então, veja que a cidade de Corinto era, de fato, uma cidade bastante idólatra. E os irmãos estavam vindo desse campo aí. E nem todos deles tinham essa consciência tranquila acerca do assunto de comer carne sacrificada a ídolos. Muitos deles ainda estavam lutando contra essas práticas, né? Eles ainda tinham alguma familiaridade com essa idolatria, ou seja, eles tinham deixado isso aí há pouco tempo. E como eu disse, não é como um computador que você zera ele e coloca outro programa. Não, ele traz ainda esses costumes e é difícil, aos poucos vai se libertando, né? Irmãos que vêm de outras religiões, o meu caso mesmo, quantas vezes eu passava já depois de convertido na frente de igreja, chegava aqui na frente da igreja, né? Costume, vícios, com o tempo a gente vai deixando isso, vendo que os irmãos não praticam, os irmãos não fazem, mas a gente acaba entrando por um legalismo, e às vezes até achava que alguns também tinham que fazer. E tem coisas, irmãos, que sinceramente não edificam e nem deixam de edificar, como eu disse, né? Está nesse campo do que é amoral, né? E cada um vai julgar a necessidade, cada um vai julgar, isso aí, Deus vai dando graça, vai dando sabedoria, a gente vai aprendendo a lidar com isso. E esse sentimento dos irmãos revela algo sério, mostrava que eles eram simplesmente imaturos, era a falta de crescimento, a falta de amadurecer, e a falta de conhecimento lhes fazia acreditar que comer carne sacrificada a ídolos era a mesma coisa que prestar adoração ao ídolo, era a mesma coisa que ir lá adorar o ídolo. Comer carne sacrificada a ídolo é uma coisa, adorar a ídolo é completamente diferente, totalmente distante. E esses irmãos precisavam crescer. Como precisavam, irmãos? Ficavam presos, travados pela falta de conhecimento. Precisa realmente aprender a respeito do conhecimento através da palavra de Deus. É isso que vai levar esses irmãos a deixarem essas cobranças desnecessárias e também aprender a lidar com o irmão mais fraco. E além disso, os irmãos de consciência fraca acabaram entrando pelo caminho do legalismo, né? Eles se abstiam da carne, né? Eles não comiam a carne, mas por outro lado eles cobravam dos outros. Não, você também não pode comer, né? E ficava, né, aquela conversinha, tá vendo lá, o fulano está comendo carne, né? Como se aquilo fosse um grave pecado. Isso revela realmente a imaturidade. E nós precisamos crescer, precisamos ter conhecimento, né? Ensinamentos importantes, como esse aqui da palavra de Deus, através da carta de Coríntios, ensinamento como nós tivemos aqui na IBD, e outros ensinamentos a respeito da vida de Neemias, tantas pregações, Deus tem falado à sua igreja, precisamos realmente dar ouvido, colocar em prática, e nesse ponto a gente vê claramente qual é a necessidade da igreja, crescer, avançar. Irmãos queridos, nós precisamos realmente impactar essa sociedade aí. Nós precisamos ter escolas cristãs, nossos filhos estão sofrendo aí, padecendo, porque às vezes tem que enfrentar ou uma escola secular, o que é bem complicado, às vezes falta de condições financeiras, a gente tem que colocar nossos filhos em escolas públicas aí, a gente sabe que não está fácil. Outra hora coloca numa escola, até que vai bem em determinado ponto, chega a alguns conflitos, embora a proporção um pouco menor. Por que não sair daqui
uma ideia, né? Jovens que aqui estão, se comprometam, primeiramente, se deem ao Senhor. Lembra lá da oferta de Abel e Caim? Primeiramente, se deem ao Senhor, e depois se deixem ser usado por Deus, para quem sabe, no futuro, faculdade ou escola cristã em Campo Grande, né? É um sonho, mas pode se tornar realidade. Deus é Deus. Então nós precisamos, de fato, crescer, avançar. E a igreja precisa amadurecer. E quando eu me refiro à igreja, irmãos, eu estou falando de todos os membros, liderança, todos nós precisamos crescer e avançar. Esse dia, conversando com o irmão, ele estava me explicando sobre como que um projeto maravilhoso surgiu em poucos anos e está expandindo e vai alcançar o Brasil. Igrejas, faculdades teológicas no Brasil, centrada na palavra de Deus, reformada. Isso é uma bênção a gente saber disso, né? Quem sabe a gente pode enviar nossos filhos para lá. E isso começa dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Nós, homens, precisamos assumir a nossa responsabilidade. Como cabeça do nosso lar, nós precisamos fazer isso. Precisamos, de fato, assumir a nossa posição de cabeça. Precisamos, irmãos, começar a ler, estudar a palavra de Deus e ensinar nossos filhos, esposa, a fazer o mesmo. Conhecer a Deus através das Escrituras, para que eles não venham conhecer a Deus de forma deturpada. E isso é responsabilidade nossa, nós homens. Precisamos, de fato, ajudar para que tenhamos famílias fortes, para que se torne uma igreja forte, e essa igreja possa, de fato, impactar a sociedade onde vivemos. Você quer ver a sua igreja impactar a sociedade? Comece fazendo o dever de casa, culto doméstico, ensinando, né, as crianças, a esposa. É assim que nós vamos fazer. É fácil? Não é, é com luta, mas é com luta mesmo. Tem que ser assim. E Deus não disse que ia ser sem lutas, que ia ser tudo fácil. Mas Ele disse que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E nós precisamos pedir graça para Ele. Sozinho, pode até ser uma questão de orgulho. Eu até começo, mas daqui a um pouco eu naufrago. Então eu preciso da graça de Deus a cada dia. Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda. E é assim que nós vamos começar. Eu me lembro até da frase de um ex-comandante nosso lá do Exército, né? Que ele falava assim: guerreiros, vocês querem mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama e o seu travesseiro. Eu ficava pensando naquilo, o que tem a ver mudar o mundo, arrumar a cama e o travesseiro? Ele falou assim, muitas vezes vocês querem ir lá combater o inimigo, vocês querem ir lá fazer a coisa diferente, quer mudar o outro, você quer transformar o outro, começa a mudar você mesmo, para ver como que é difícil. De fato, irmãos, muitas vezes eu quero que, mas o outro tem que ser, mas o outro tinha que fazer, mas o outro tinha que ser, o outro já tinha que ser. E eu? Vira um pouquinho o holofote para você, para mim. Eu preciso realmente ter esse coração, né? Olhar primeiramente para mim e ver aquilo que eu preciso de fato mudar. E no verso 8, então, Paulo apresenta aqui o cerne da questão, irmãos. Paulo traz luz assim, pega todos os holofotes, pá, vamos ver se agora vocês conseguem enxergar. Versículo 8. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Irmãos, felizmente a salvação não está atrelada à comida e bebida, né? Eu ia sofrer bastante sem aquela Coca-Cola de garrafa, né? Graças a Deus que Deus é misericordioso e a nossa salvação não está atrelada a isso, né? E não vai mudar nada se eu beber ou deixar de beber Coca-Cola, se eu comer ou deixar de comer carne ou qualquer outra coisa, né? Não é comida ou bebida que vai mudar o meu relacionamento com Deus. Isso não vai me deixar mais ou menos espiritual. Deixar de tomar uma cerveja ou deixar de comer alguma coisa, isso não vai mudar nada no meu relacionamento com Deus. Não é a comida, né, a bebida que vai me recomendar a Deus. Isso é importante que fique bastante claro para nós, porque a gente vai se desvencilhando dessas coisas que são secundárias à salvação. O que nós precisamos é crer em Deus, amar a Deus, estudar a palavra de Deus, conhecer a Deus, desenvolver a nossa salvação, como nós vimos aqui, e nós tivemos uma aula muito boa para os homens, né? Estou me entregando aquela parte das cópias que o irmão Nilton passou para os homens, que é um chamado ao compromisso. Então, irmãos, a gente vê que essas coisas não vão mudar nada na minha relação com Deus e nem vai afetar a minha salvação, está no escopo do amoral, não é pecado e nem é edificante.
fica no meio ali. Então, não vai acrescentar nada se eu comer e nem vai deixar de acrescentar se eu deixar de comer. Então, tanto faz comer ou não comer. Entretanto, dependendo da circunstância, isso poderá se tornar uma causa de tropeço. Versículo 9, avançando um pouco mais aí. Olha o que diz o versículo 9: vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Irmãos, a consciência desses irmãos ainda não estava trabalhada pela palavra de Deus, eles ainda não tinham o conhecimento a respeito de que de fato quem era Deus, que foi Deus quem criou todas as coisas, e que é Deus realmente um único Deus, não tem outros deuses mais, e eles tinham então a sua consciência fraca, e como essa consciência fraca dos irmãos ainda tinha dificuldade acerca das carnes sacrificadas a ídolos, ao ver alguma coisa eles poderiam sim ter muita dificuldade, e eu poderia me tornar causa de tropeço para esse irmão, ao praticar tal coisa. E também ao deixar de fazer por amor ao meu irmão, isso é aplicar amor ao conhecimento. Eu tenho conhecimento, eu sei que isso não quer dizer nada, mas por amor do meu irmão eu vou evitar, para não escandalizar o meu irmão. Eu vou fazer. E é bom que isso agrada a Deus. A minha vontade vai ser suprimida em detrimento da fé e da caminhada difícil, árdua do meu irmão. Eu vou pensar mais no meu irmão do que em mim mesmo. Isso é que nos ensina a palavra de Deus, né? Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Então, eu tenho que ter em mente isso, pensar no meu irmão em detrimento dos meus gostos, da minha vontade. Versículo 10 a 12 aí. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Muito bem, irmãos. Aqui quando ele fala, porque se alguém te vir a ti, esse vir aqui não é no sentido de ir e vir, mas no sentido de ver, de enxergar, tá? Então, se alguém ver ou vir a ti. Muito bem, o fato de comer carne sacrificada a ídolo já ficou bem claro que não é pecado, né? Vimos lá, versículo 8, não vai mudar nada, comer ou deixar de comer. A questão é, em determinadas situações, eu preciso avaliar a situação para não induzir o meu irmão fraco ao pecado. Essa é a questão. Não é a questão de comer a carne. Já viram que a questão de comer carne ou não comer carne já ficou para trás? Já não é a questão mais. A questão é eu ter o cuidado com o meu irmão fraco e o meu irmão fraco não ficar me acusando porque eu como. Mas é mais fácil você advertir quem você... pedir para quem ter mais paciência nessas horas. Eu tenho lá em casa a Esther e o Júlio César. Às vezes parece que a Esther é mais injustiçada do que o Júlio. Não é essa a questão. É que ela já tem mais maturidade que o Júlio, que é menor. E eu preciso equilibrar, né? Então eu preciso muitas vezes dar mais bronca na Esther do que no Júlio. Por quê? Porque ela vai entender com mais facilidade. E aqui Paulo está usando o mesmo exemplo. Aquele que é forte tem mais maturidade para aprender a lidar com o mais fraco. Então a gente precisa também... Você tem o conhecimento, tem um pouquinho de paciência com aquele que está chegando. Ele vai chegar no tempo de Deus, não é no meu tempo. Talvez eu vou morrer e ele vai continuar lutando, mas ele vai chegar lá na glória, que é o que mais importa acima de tudo. O que eu não posso é ser causa de tropeço para o meu irmão. Isso é que eu tenho que tomar cuidado, e é o que Paulo tem nos ensinando. Como já dissemos anteriormente, né, a minha consciência não há nada que me condene, então eu estou tranquilo. Mas veja bem, e se isso for escandalizar o meu irmão? Ainda que não seja pecado, por amor ao meu irmão, convém que eu não faça. O amor edifica, versículo 1, não é mesmo? Imagine você, irmão, o irmão fraco lutando contra aquela prática da abstenção, contra a prática da abstenção do alcoolismo, né? O irmão vem lutando com um grande sacrifício, entendendo que aquilo é um grave pecado, e ele está naquela luta, e aquela situação toda.
e de repente ele vê você praticando aquilo, na cabeça dele isso vai entrar um turbilhão. Era o que estava acontecendo, os irmãos vinham lutando contra aquela idolatria, eles estavam vindo dessas doutrinas idólatras, e eles estavam lutando contra aquilo, querendo tirar aquilo de dentro, e lutando, e de repente ele vem e vê, e lá no templo de ídolos, se vocês olharem bem, versículo 8, ele fala, em templo, a mesa em templo de ídolos, ou seja, lá no templo, está lá o irmão César, né? Lá no templo dos ídolos, lá comendo aquela carne e tal, na cabeça dos irmãos, eles lutando contra aquilo, e de repente vê o irmão lá, isso com certeza vai escandalizar, e o irmão vai entrar em parafuso. Essa é a questão que nós precisamos tomar muito cuidado. Na mente dele, no mínimo, vai surgir uma tremenda confusão. Ele poderia pensar, esse irmão aí está num tremendo pecado, ele é um pecador impenitente, eu acho que isso nem é irmão mais, e daqui um pouco pode se escandalizar. Ou ainda, ele poderá entrar pela prática de comer carne sacrificada a ídolo, naquele primeiro momento, não, o irmão César está comendo, né, eu vou junto aqui. Aí ele vai para casa e espera aí. Eu sabia que essa carne era sacrificada a ídolo, eu não deveria ter comido. E aí o irmão começa a entrar em parafuso. Então, como que eu vou ajudar o meu irmão? Deixando de fazer isso, deixando de comer essa comida sacrificada a ídolo, né? E dessa forma, então, nós estaríamos ajudando o irmão e não induzindo o irmão fraco a participar de comida sacrificada a ídolos. Irmãos queridos, imagine uma situação trazendo para os nossos dias. Um irmão que vem lutando contra o alcoolismo, né? Um irmão que lutou a vida toda com o excesso de álcool, e ele vem naquele conflito, aquela guerra, viveu escravizado pelo álcool durante muitos anos, e esse irmão, poxa vida, ele está num processo de abstenção, ainda tem momento que o álcool quer voltar, e ele está naquela luta, e aí ele começa a se preocupar tanto com aquilo, que ele sofreu tanto, ele começa a ensinar para os filhinhos dele, olha, vocês correm do álcool, não bebam, não procurem esse caminho, que isso aí vocês vão acabar entrando por um caminho de morte, e lutando, e aí de repente ele sai para dar um passeio com a família, andando ali pela calçada, está o irmão César sentado na mesa de um bar com uma cervejona lá e um copo, e tomando. É pecado beber cerveja? A Bíblia não diz que é pecado, a Bíblia diz embriagar-se, né? Mas diante dessa situação, percebem a gravidade que há? Eu posso induzir o meu irmão que ainda não tem esse conhecimento de acabar se escandalizando. É nisso que eu tenho que pensar. A Bíblia não proíbe a bebida, né? Ela diz para não embriagar. E para evitar escandalizar o irmão, eu vou evitar fazer esse tipo de coisa. Isso é a aplicação do conhecimento aliado ao amor pelo meu irmão. De outra forma, insistindo na minha razão, no meu direito, não é pecado fazer isso, eu posso fazer independente das circunstâncias e consequências que virão. Se isso levar o meu irmão ao pecado, se isso levar o meu irmão pelo qual Cristo morreu, que diz, né, o texto, eu levar o meu irmão a essa situação, eu vou estar então levando o meu irmão a tropeçar, e estarei cometendo um pecado, e esse pecado contra Cristo, que é mais sério, né? A gente vê no final aí, quando ele fala que esse nosso pecado é contra Cristo. Deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. Versículo 12. Irmãos queridos, precisamos ter essa consciência que todo pecado que cometemos, ele é primeiramente contra Deus, tá? É contra Deus. Todo o nosso pecado, primeiramente, é contra Deus. E o crente maduro, que tem o conhecimento, precisa com amor ajudar o crente fraco para ele não naufragar na fé. É para isso que Deus tem te dado conhecimento, irmãos. Não é para você discutir de maneira fútil, para você sempre ter razão nas discussões. Não é para isso não. É para você aplicar com o conhecimento e o amor, ajudando o irmão fraco para ele não naufragar na fé. Bom, então que possamos realmente entender tudo isso, buscar realmente aplicar junto com o conhecimento o amor, para que o meu irmão que tem dificuldade possa então ser ganho, ele possa ser edificado, e é o que mais importa, né? Versículo 13 aqui na verdade é uma aplicação de tudo isso, fazendo aqui uma aplicação, ele diz, e por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, se comer carne vai escandalizar o meu irmão, se eu tomar essa cerveja lá no boteco vai escandalizar o meu irmão,
nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Se for para escandalizar, se for para prejudicar, independente da minha vontade, independente dos meus gostos, eu vou evitar. Embora não sou muito adepto da cerveja, mas não posso condenar os irmãos aí que, porventura, tenham o hábito, né, de tomar uma cerveja. Não posso condenar os irmãos. Eu não posso colocar sobre os ombros do meu irmão peso que a Bíblia não colocou. Eu não posso colocar sobre os meus irmãos alguma coisa que a Bíblia não está dizendo. Irmãos, o conhecimento é desnecessário? De jeito nenhum, de maneira nenhuma. Aliás, sem conhecimento, uma igreja não avança, ela não cresce. Conhecimento que nós estamos tendo aqui, nas aulas da EBD, nas pregações, são extremamente importantes, precisamos considerar. E mais, digo aos irmãos, continue estudando a palavra de Deus, continue lendo bons livros, para quê? Para que a gente possa crescer e, principalmente, amadurecer. A igreja precisa amadurecer, nós precisamos, de fato, amadurecer, meus amados irmãos. E um último texto que eu convido os irmãos a abrir aí, Romanos, já encerrando, Romanos capítulo 14, versos 1 a 3. Paulo nos ajuda um pouco mais com relação a este assunto. No capítulo 14 de Romanos, versos 1 e 3, diz assim: acolhei o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come. Por quê? Porque foi Deus quem nos acolheu, irmãos. Se foi Deus quem nos acolheu, o meu irmão, ele tem ainda alguma dificuldade, ele está procurando entender. Comer carne de porco faz mal. Irmão, se o irmão ele quer se abster da carne de porco, respeite. Ele não quer comer a carne de porco. Tudo bem, você come sem nenhum problema, tranquilo. Não, mas ele tem que comer, porque ele tem que amadurecer. Não é assim que funciona. E por outro lado, o irmão que não come também, ele respeita, não, o irmão quer comer, não tem nenhum problema, isso aí não é pecado, a Bíblia não fala que é pecado. Então não posso atribuir pecado àquilo que a Bíblia não atribui. Preciso realmente ter esse entendimento. Aprender com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse é o modelo. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos bênção na vida dos irmãos, e não pedra de tropeço, né? Como a gente viu aí. Que Deus nos ajude. O que nós precisamos realmente é conhecer a Deus, desenvolver a nossa salvação, crescer, conhecer a cada dia mais a palavra de Deus, para nós não sermos levados por vento de doutrina, para nós não sermos levados por qualquer dúvida e confusão que surge, né? Eu peço a Deus que me ajude a realmente ter mais conhecimento de Deus, entendimento da sua palavra, para que essas coisas não venham a me trazer tanta confusão, e que isso não venha a ser motivo de separação da igreja. Aqui nós estamos vendo, separar em dois grupos, o grupo forte e o grupo fraco. E Paulo está combatendo esses pontos. Que Deus nos ajude, irmãos, que nós possamos realmente entender que o mais importa é nós agradarmos a Deus. Comida, bebida, não vai nos recomendar a Deus, não vai melhorar nada. Se eu comer, deixar de comer, se eu tomar cerveja, deixar de tomar, não vai mudar nada. Mas o que importa é ter o conhecimento de Deus e, aliado ao conhecimento, aplicar o amor junto dos meus amados irmãos. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.